Vou ao próximo. 45, são 68, faltam poucos. Mãozinhas, levantem. Espera aí. Perdi aqui. 46. A ignorância, a vidya, que é caracterizada pelas noções eu e meu, ou seja, a gente se apega a essas noções eu e meu, é destruída ou desfeita pelo conhecimento gerado pela compreensão da verdadeira natureza de Atman. O que é isso? Atma Bodha. O conhecimento gerado pela compreensão da verdadeira natureza de Atman. Da mesma forma como a reta informação remove as noções errôneas sobre o caminho a seguir. Diga, Márcia. Abre o microfone. Agora sim. Não, eu estava pensando em tudo isso, né? O que esse estudo desses conceitos, dessas ideias, dessa história, né? Dessas pessoas que ao longo de milênios, né, estão se debruçando em cima dessa tentativa de entendimento. Eu fico pensando assim que nós, como ser humano, a gente tem um conjunto de conhecimento, de conceitos e de experiências, e que parece que tudo que a gente está vendo é um desafio para a gente desmanchar esse conceito e essa experiência da individualidade, dos condicionamentos, né, dos preconceitos e tudo isso. É enxergar alguma coisa que não se mostra facilmente, né? Aí eu fico pensando assim, bem leigamente, tá, Jane? Assim, eu fico vendo, bom, um monge, né, uma pessoa que se dedica a vida inteira a viver isso, certamente ela vai ter mais oportunidades de desenvolver esse tipo de consciência, né, ou de entendimento, ou melhor dizendo, de experiência, que eu penso que deve ser uma coisa fugaz também, não é uma coisa assim que vai acontecer continuamente, porque não sei, não acho, é muito difícil caber tudo isso, né? Concordo com você, concordo. Eu também tenho essa sensação de que é algo fugaz, porque o tempo é diferente também nessa circunstância, dizem, né? Pois é, mas assim, eu penso que olhar tudo isso, pensar a respeito, trocar ideias, compartilhar inclusive esse incômodo, né, essa inquietude da gente alcançar isso, é muito enriquecedor, né? Mas eu acho que, eu não sei, isso me toca muito, eu não sei exatamente o que eu quero dizer, mas assim, eu acho que isso faz eu fico mais ligada, mais conectada no que isso pode modificar em mim, sabe? Trazer um olhar novo para a vida, ou crescer numa determinada posição, numa determinada maneira de viver e de me relacionar, né? Eu acho que isso é muito interessante. Como todas as coisas que não é Atma, por exemplo, que não é Brahma, né? Então, eu acho que assim, pelo negativo a gente consegue pensar melhor sobre isso, né? Eu gosto disso que você está falando, porque também me lembra, na tradição sufi também se trata sobre isso, a necessidade do esvaziamento. E quando se adota, em parte, essa atitude que você está chamando a atenção, que não é de pegar as coisas, mas é de deixar elas nos tocarem e assim a gente perceber em nós isso, né? Não deixa de ser essa experiência de esvaziamento, de permitir não querer captar e pegar e ser tudo. Porque o condicionamento também ele condicionamento, essa palavra é essencial. E ele vai usar agora. Ele implica nisso, né? Porque quando você tem uma coisa que você não conhece, você tenta encaixar ele no seu nível no conjunto das coisas que você conhece. Porque é muito inquietante mesmo, né? Você tentar ver uma coisa que você não conhece. E ao fazer isso, você já reduziu,
aquele conceito, aquela ideia, porque não é aquilo, era outra coisa, né? Então, assim, é um esforço muito, um esforço mental e espiritual também, né? Eu acho que é uma coisa de um convencimento espiritual, eu vejo assim. Né? Está além do mental, aquele mental discursivo, né? Nesse sentido. Sim, acho que sim, vou baixar aqui. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. E eu concordo com você quando você diz assim, de trazer ao ambiente onde a gente está, né? Mais uma contribuição. Parece que isso vai ajudando a gerar essas energias que nos permitem essa percepção, se todos nós estivermos voltados a isso, né? Deixa eu só acrescentar aqui uma coisa. Deixa eu só acrescentar uma coisa que você me. Não, peraí. Ai, meu Deus, não, peraí. Oi, só acrescentar uma coisa que você me fez pensar agora. Você está me ouvindo? Estamos. Ah, que ao fazer isso, a gente meio que tenta, de alguma forma, ou intenciona, de alguma forma, abrir mão da individualidade para pensar em conjunto. Pensei isso agora, né? Pegando nas coisas que a gente pode partilhar, que a gente pode ouvir, compreender, ressignificar, trocar. Eu acho que essa comunidade é muito interessante nesse sentido, gostaria de acrescentar isso. É a força do grupo, né? Concordo. Muito interessante, Márcia. Muito obrigada. Eu vou continuar aqui o texto e guardem essas questões que as colegas, os colegas foram trazendo para a gente. Bom, eu vou ler do 46 em diante novamente. A ignorância que é caracterizada pelas noções de eu e meu é destruída pelo conhecimento gerado pela compreensão da verdadeira natureza de Atman, como a reta informação remove as noções errôneas sobre o caminho a seguir. O yogi de perfeita realização e iluminação, ou seja, um yogi que já está avançado, vê, através do seu olho de sabedoria, todo o universo em, aspas, seu Atman, e considera todas as coisas como o seu próprio estado Atman. Ou seja, aquela parcela de Brahman em si que é indistinta do todo e que é percebida por este de perfeita realização e iluminação, quando não num estado de eu individual, com seu olho da sabedoria, percebe essa realidade, Atman Brahman. O universo tangível é Atman. Nada mais existe além de Atman. Como o material de uma jarra é argila, e não pode ser mais do que argila. Assim, para a alma iluminada, tudo o que é percebido, seja o que quer que seja percebido, é Atman. O liberto de avidya, que é chamado Jivan Mukta, né? Jivan Mukta é o Jiva que está liberto. Dotado do conhecimento de Atman, ou seja, com Atma Bodha, abandona o contato com os upadis anteriores, lembra que são os condicionantes, lembra, Márcia, no texto, né? Os condicionantes são aqueles veículos que condicionam aquilo que a gente, e que nos possibilitam a percepção por um eu independente, no sentido de ser um eu em oposição ao todo, né? Então, abandona o contato com os upadis anteriores e, por causa de sua natureza, Sat, Chit, Ananda, né, que é existência, sabedoria e bem-aventurança, que são os três aspectos da condição Atman, verdadeiramente se revela Brahman, da mesma maneira que uma crisálida se transforma em mariposa. Após atravessar o oceano da ilusão
e matar os monstros dos kleshas, atração e aversão, que são os pares de opostos derivados de avidya, que é o klesha fundamental, e esses três geram todas as demais contaminações, de acordo com a tradição. O yogi, unido à paz, num estado de chamata, num estado de serenidade, descansa na glória de seu próprio Atman, como um Atma Rama. Por quê? Porque Atma Rama significa, Rama é o que encontra satisfação apenas em Atman, apenas Atman é o seu foco, seu objetivo, sua vida, sua vivência. Então, um Atma Rama é aquele que vive Atman. O yogi realizado, desligado de todos os apegos às ilusórias felicidades externas e satisfeito com a Ananda, né, a bem-aventurança derivada de Atman, brilha como uma lâmpada colocada no interior de uma jarra. A jarra não impede o brilho da lâmpada. A lâmpada é o que é, né? Comentários? Mãozinha? Achei tão bonitas essas passagens. A Jane lendo atrapalha. Fala, Bruno. Na 49, a questão da crisálida, que a gente também vê algo parecido na Voz do Silêncio, eu lembrei, né, que como a legal crisálida abre para receber o primeiro orvalho da manhã, né? E que mostra que esse, de certa forma, é o nosso potencial. Né? Não vou dizer destino, porque é uma coisa que vai depender de cada um, né? Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E destino está assim, vinculado ao karma mesmo. ao karma, tem a ver então com a ação, é samsara além também. do karma, né? Mas é algo que é o nosso potencial, é aquilo que nós podemos nos tornar, né? Ter essa dhinana, de alcançar essa dhinana de Sat Chi Ananda, alcançar a dhinana, o conhecimento do Atman. E isso me lembrou uma outra passagem na Voz do Silêncio, que também fala da crisálida, que é uma passagem que diz: se você ainda chora na sua crisálida e fica preso naquele castelo de ilusão, ou seja, a pessoa não quer virar a mariposa, quer dizer então que você está fazendo de tudo para cortar o fio de prata que te liga ao mestre, né? Que a gente pode interpretar talvez esse mestre como sendo essa própria centelha divina, né, dentro de nós, o Atman. Então, também depende da escolha da pessoa. Ela quer ficar para sempre na crisálida ou ela quer desabrochar e virar uma mariposa. Que não é um inseto muito bonito, né? Uma borboleta, sei lá. Depende do ponto de vista, Bruno. Depende do ponto de vista. Né? Talvez o crisálido goste muito da crisálida. Por aí vai. Né? São nossos conceitos. Mas, gente, eu agradeço, estou aprendendo muito nessas reuniões. Vocês, às vezes, se sentem, acho que a Márcia um pouco falou disso, é como se a gente se ouve falando e aí a gente tem insights também, assim, né? E aí o outro fala e a gente faz uma viagem longe. Tá, tem que cuidar para não escorregar demais, ok. Mas é que, às vezes, eu falo por mim, dá uma ansiedade de dizer uma coisa que a gente não sabe exatamente como dizer aquilo, mas é uma sensação, né, de algo. Agradeço. Muito bom. Vou ao próximo, tá bem? Levantem as mãozinhas. Ih, tem mais dois. Jane, a Maria Tereza ela fez 2 comentários no chat. Oi, Maria Tereza. Oi. Você quer falar? Não, ou quer que eu leia? só... Pode ser, pode ler, por favor. Disse a Maria Tereza, aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, nas nossas relações e a tudo que nos envolve,
já é um enorme passo em direção ao desvelamento dessa unicidade em nós, em tudo e todos. Concordo? Muito bonito dizer assim, Teresa. O casulo representa o conhecido, ela põe entre aspas. A ideia do voo, né, voar, virar essa crisálida, pode assustar. Mas o meu, vai ser do meu, não? Exatamente.